já está cansado, mas vamos firme para a gente encerrar. Esse era o último slide que eu estava comentando na aula anterior. Então, aqui a gente tem as formas do EDTA e justificando as cargas que são, então, colocadas em cada símbolo aqui que representa o EDTA. Eu falo símbolo porque não é uma fórmula, uma vez que toda a estrutura a gente representa pela letra Y, né? Justificando as cargas a partir, então, aí da ionização dos hidrogênios, né? Muito bem. Como que o EDTA forma complexos? Em um dos slides anteriores, eu já tinha colocado o complexo falando que, ó, cada ponto em que o oxigênio perde o hidrogênio é um ponto de fixação do ligante ao metal, mais os dois pontos em que eu tenho as aminas. A gente representa de uma forma simplificada, para não ficar desenhando toda a estrutura do EDTA nas equações químicas, no formato que está aqui na tela, né? Então, o metal, gente, N+, é a carga do metal. A gente coloca N porque a gente não tem restrição de carga para que o EDTA consiga complexar o metal. Então, o metal pode ter carga mais 2, mais 3, mais 5, mais 7, não importa a carga. Né? A complexação ela não está ligada à carga nem da espécie central, que é o metal, nem do ligante. É realmente uma interação diferenciada, né? Que tem uma teoria aí que explica, uma das teorias de ligação, que é a teoria do campo cristalino, mas que a gente acaba não entrando em detalhes agora. E olha só a forma do EDTA que a gente coloca lá para representar o EDTA que provoca a formação do complexo, que se associa ao metal. Sabe por que a gente usa esse 4+? Ele é uma espécie que já perdeu seus 4 hidrogênios, então ele está com 4 pontos de carga negativa. O metal com carga positiva vai então agir como ácido de Lewis e esses 4 pontos vão complexá-lo, formando aquele quelato que nós discutimos anteriormente. Bom, aqui eu estou representando o complexo com EDTA, o M do metal, o Y. Sabe por que a carga aqui mudou? Porque a gente juntou essas duas cargas aqui. Então, a carga que vai ficar no complexo, ela vai ser o resultado, então, aí, né, do somatório da carga do metal com a carga da espécie EDTA. Lembrando que a carga do metal sempre positiva, a carga do EDTA sempre negativa. Ele é um ânion, uma espécie aniônica. A constante que a gente vai, então, associar a esse composto aqui formado, a constante de formação para essa equação, está descrita aqui. Olha como que ela é parecida com o que a gente fez na aula anterior, né? Olha qual que é o meu produto, metal já complexado com a EDTA e a carga que for dele. Então, tudo isso é o meu produto, ficou aqui, ó, na parte de cima da expressão da constante, como numerador. Barrinha, né, para representar que eu estou dividindo. Quando a gente escreve no caderno, ou até no quadro, né, em geral a gente coloca aqui, né, a barra e escreve as outras espécies aqui no denominador, mas o significado aqui é o mesmo. O que é que está lá no denominador? As espécies reagentes, que são o metal e o EDTA. Lembrando que toda vez que a gente coloca os colchetes, a gente está fazendo uma alusão à concentração, são a concentração dessas espécies. E as constantes de formação do EDTA com os diversos metais com os quais ele promove a formação de composto complexo, elas são tabeladas. Então, esse valor aqui, a gente já tem esse valor. Mas é claro, gente, quando a gente tem tabela, ela é elaborada e apresentada para a gente considerando certas condições, né? Em geral, é 25 graus e 1 atm, temperatura ambiente, 1 atm de pressão. No caso aqui do EDTA, a gente, na hora de fazer a titulação, tem um outro fator que vai ser importante também, que é o pH, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Bom, aí uma questão que é importante aqui, como que eu vou saber quanto de EDTA que sobrou, se na verdade o EDTA estava ali, ó, se associando ao metal? Quanto que sobrou? Então, esse valor, ele é dado pelo chamado alfa-4 vezes, esse C de EDTA aqui é a concentração de EDTA, tá? Esse alfa-4 é a predominância ou fração de EDTA na forma Y4-. Como assim? É
mesmo que seja um valor pequeno, é a quantidade de EDTA que não formou complexo com metal, que ficou sem reagir. O exemplo que eu disse para vocês é a determinação de dureza da água. A dureza da água está associada à presença de íons cálcio e magnésio. Bom, é água doce, tá, gente? Estamos falando de água doce. A expectativa é que o percentual desses íons seja pequeno. Quando o percentual é grande, essa água, na verdade, ela é um problema. Ela vai formar compostos solúveis em contato com sabão ou detergente. Ela vai... para tubulação, ela é extremamente problemática. E é uma água que vai estar presente em algumas regiões em que ela é classificada, ela é água doce ainda, mas a gente fala dureza, porque a água doce, esse percentual desses íons tem que estar pequenininho. Quando ele está um pouquinho alterado, a gente utiliza essa terminologia. E aí, como esses dois íons que vão estar lá presentes na água numa quantidade acima do que seria o considerado normal, são cátions metálicos, Ca2+, e Mg2+, para a gente determinar a quantidade na qual eles são presentes, a gente usa a titulação com EDTA. Toda titulação de complexação que for direta vai ter o EDTA como titulante e a amostra como titulado. Bom, os indicadores usados na titulação com EDTA são chamados de metalocrômicos. Daqui a pouquinho eu vou falar deles. Mas com toda sinceridade, todas as titulações que eu já fiz, a gente usa esse negro de aerocromo, tá? Que costuma desaparecer como negro de aerocromo, o nome, né? Que vai aparecer lá no frasquinho, negro de aerocromo, ou preto de aerocromo, ou negro de aerocromo T. Ok? Bom, por que eu tenho que ter um cuidado com o pH na hora de fazer titulação com a EDTA? Porque é o seguinte, lembra, a EDTA ele é um ácido, ele já vai liberar H+ em água. Daí o motivo da gente usar o sal de EDTA para a gente conseguir ter um controle maior disso. Acontece o seguinte, se o meu meio de titulação tiver muito ácido, tiver uma concentração alta de íons H+, esses íons H+, vão competir com o metal. Como assim? Lembra que o EDTA tem aquela estrutura que os Hs que estavam lá nas pontas já foram ionizados, já estão dissociados na água? Se eu colocar esse EDTA numa solução que tem muito H+, eles vão se associar de novo. Eu vou deixar de ter aqueles pontos de quelação e vou ter a espécie H4Y, que é a que não tem as cargas negativas lá nos pontos de ácido carboxílico. Essa não tem a mesma capacidade de complexação. Bom, então a ideia é trabalhar com o meio alcalino, com o meio em que, no lugar de eu ter uma presença significativa de H+, eu tenho uma concentração mais acentuada do OH-. É isso mesmo, mas não pode ser demais. Porque se for demais, o H+ vai formar hidróxido com o metal que está lá na minha amostra. Então, em vez do metal reagir com a EDTA, que é o que vai possibilitar que eu tenha um ponto final da titulação, que a gota extra venha reagir com o indicador para eu ter a mudança de cor e visualizar o final do processo, ele não vai estar mais disponível. Porque antes do EDTA realizar a sua reação, aquele metal formou hidróxidos com o OH que estava no meio. Então, é muito importante a gente ter um controle bem rígido de pH. Ou seja, quando a gente pega um procedimento de titulação de complexação, é extremamente importante acrescentar lá na amostra a substância que tiver bem descrita ali na quantidade e na concentração correta. Senão a gente vai ter erro na titulação. Algumas vezes, né, mais raro, mas adicione-se algum outro agente complexante, só para dar uma aliviada aí nessa quantidade de OH- que está no meio, que tem que estar, tá bom? Eu quis colocar essa figura das curvas. Gente, vocês já perceberam que curva de titulação, tudo igual? Que a curva de... Tudo igual assim, ela tem um formato muito semelhante. Ó, curva de titulação de ácido base, né? A gente tinha essa característica. Pensava aqui no ácido, ou para a inflexão, um ponto em que tem uma mudança significativa dos valores aqui da ordenada, né? Que tem uma ascensão, e aí volta novamente a ter uma curvatura. Quando a gente estudou a titulação de precipitação, era essa característica.
Aqui é a mesma. O que que muda? Muda que para a titulação de complexação, o que vai estar sendo acrescentado é sempre o EDTA. Então, eu não tenho como no ácido base, quando a titulação é de ácido com base, eu estou acrescentando a base, quando a titulação é contrário, estou adicionando ácido. Não. Aqui embaixo, aqui na abscissa, sempre vai ser volume de EDTA. E na ordenada, vai ser o antilogaritmo do metal. Né? Lembra que a gente trabalha aí com a concentração do metal, mas trabalha de novo com o logaritmo. Isso tem a ver assim com a gente ter uma curva mais nítida e conseguir fazer interpretações a partir dela. O que que a gente tem aqui mostrado? Olha só, essa curva que está encerrando mais acima é a que utiliza o pH 12. Então, tá vendo que é o pH básico? Eu vou ter um maior espaço aqui de inflexão, vai ser mais fácil determinar onde que é a metade. E com isso, identificar o meu ponto de equivalência da titulação. Com o pH 10, a gente até consegue, mas percebam que a inflexão fica menor. Com o pH 8, eu já tenho um pedacinho só de inflexão. Eu não consegui, na verdade, determinar a concentração da espécie, não. Olha com o pH 6, gente, a curva praticamente não tem inflexão. E por que ela não vai ter inflexão? pH 6 é um pH ácido já, quer dizer que o EDTA simplesmente aderiu novamente ao H+, e não conseguiu fazer uma complexação eficiente. Tá bom? Então, para esse metal que está apresentado nesse gráfico, que é o cálcio, a gente trabalha com pH 12. Sempre que for titulação direta, os pH sempre são básicos. E essa média de 12 mesmo, em geral, que nós vamos trabalhar. Como que são os indicadores para esse método? Primeiro, por que precisa de indicador? Quando a EDTA forma complexo com metal, a solução continua incolor, não tem mudança de cor. Então, eu preciso daquele excessozinho, da gotinha a mais de EDTA, que também vai formar um complexo com o indicador, né? Vai ter uma complexação ali, indicador EDTA, vai ter uma formação de um novo complexo, e aí esse novo complexo é que vai, então, me dar uma mudança de cor e identificar que a minha titulação encerrou. O mais comum realmente é o negro geriocromo, né? Quase sempre a gente usa ele. Mas esses indicadores, eles são compostos orgânicos que se tornam coloridos quando estão associados ao EDTA. Alguns vão apresentar uma certa cor quando a gente coloca o indicador metalocrômico lá na amostra. O que acontece inicialmente é que ele forma um complexo com o metal que está lá. Mas a constante de formação tem um valor mais baixo do que a constante de formação do complexo formado com EDTA. Então, quando o EDTA vai sendo gotejado na minha amostra, o metal vai preferindo complexar seu EDTA por questões puramente físico-químicas, que aí o valor da constante de estabilidade é mais estável para o metal estar complexado com o EDTA do que com o indicador. E aí a gente já vai começar a ver uma alteração de cor. Mas não vai ser perceptível o ponto final, né? A partir, então, da excesso ali de EDTA complexo 1. Ô Luciano, Sim. Essa coloração vai mudar de acordo com o metal? Sim, não é a mesma, não. Acho que você estava na semana passada que eu mostrei algumas cores de complexos. Não estava, não. Não, depois muda, mas assim, são cores muito intensas. Assim, de azul para vermelho, sabe? Não tem mudança suave, não. Elas são todas assim, escancaradas mesmo. Mas muda conforme o metal. São cores diferentes para metais diferentes. Ô, gente, lembra? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou voltar rapidinho. Tá vendo que fala-se agente complexante auxiliar? A gente usa compostos orgânicos de aminas, tá? Para poder garantir aí essa visualização de cor. Beleza. Esse slide aqui também é muito importante. Olha lá o que está acontecendo no início. Eu tinha o metal, que está na minha amostra, coloquei o indicador, ainda nem comecei a titulação. O que vai acontecer? O metal vai associar-se ao indicador, formando um composto. A partir de quando eu acrescento o Yzinho, que aqui é o EDTA, o metal deixa de ligar-se ao indicador e vai ligar-se ao EDTA.
preferencialmente. Por que que ele se liga ao EDTA preferencialmente? Porque a constante de formação do metal com o indicador tem um valor bem menor do que a constante de formação do metal com o EDTA. Essa aqui, ó, tem valor maior, então tem preferência na formação desse composto. Ok? Ó, é um deslocamento mesmo, ó, tá vendo? O EDTA vem aqui e começa a ocupar o lugar que estava no indicador. Só aí a gente já costuma perceber uma mudança de coloração. Bom, pessoal, em termos de titulação com EDTA, né, a teoria é essa. Os cálculos nós vamos fazer na próxima semana, porque o meu objetivo é amanhã a gente assistir um vídeo de uma titulação de complexação. Não vou colocar pergunta de cálculo, eu quero colocar as perguntas gerais. O que é a titulação? Onde está o titulante? Onde está o titular? O que é o indicador? Identificar mesmo os detalhes técnicos da titulação, para que a gente possa, na próxima semana, fazer os cálculos, trabalhar com a parte de cálculos, que também vai ter suas características bem semelhantes às titulações que nós trabalhamos anteriormente, que foi ácido base e precipitação. Ok? Bom, deixa